Olá, especialista, seja muito bem-vindo a essa aula do curso de Introdução à Perícia Grafotécnica. E nesse vídeo eu quero te mostrar os 5 tipos de falsificações de assinaturas que enriquece peritos grafotécnicos e qualquer pessoa sem nenhum conhecimento prévio, partindo do absoluto zero, pode aprender em pouquíssimo tempo a desvendar esses crimes e lucrar a partir de R$12.000 por mês com apenas 4 trabalhos mensais. Conhecer os tipos de falsificações de assinaturas mais empregadas em uma determinada sociedade e quais tipos de documentos são alvo disso, permite ao perito desvendar crimes de grande ocorrência e lucrar alto com simples relatórios elaborados em formato de Word, como veremos adiante. Assinaturas geralmente apresentam diversas diferenças e semelhanças. Através dessas diferenças e semelhanças, nós, peritos, encontramos por meio de comparação o real autor da escrita. A escrita, ela é pessoal, sendo individual e própria, assim como nas impressões digitais, também na escrita não encontraremos duas iguais. Partindo desse princípio científico, é possível entendermos que quase a totalidade de fraudes em assinaturas ou escritas, de um modo geral, estão fadadas a serem desmascaradas por um perito grafotécnico que se capacitou para isso. Entendido isso, quais são os 5 tipos de falsificações mais utilizadas pelos falsários? Sem dúvida alguma, são os idosos, aposentados e pensionistas do INSS. Eles são os consumidores mais vulneráveis e assediados com ligações insistentes oferecendo empréstimos consignados com descontos em folha de pagamento ou cartão de crédito. Os aposentados e pensionistas, no geral, são pessoas vulneráveis com capacidade reduzida de entender os mecanismos do sistema financeiro. Muitas vezes, por desconhecer os termos ou por não compreender a contratação, a parte vulnerável é seduzida pela oferta e contrata um empréstimo que não precisa e nem deseja. Essa prática abusiva dos bancos e financeiras já é uma realidade no Brasil. Trata-se da concessão de empréstimos consignados a aposentados e pensionistas sem o prévio requerimento do consumidor. O banco deposita o dinheiro na conta do aposentado ou pensionista sem ele pedir. Quando a vítima vê o crédito, a grande maioria não vai procurar saber por que aquele dinheiro foi depositado. Acaba gastando e quando ele vê, começa a aparecer o desconto nos seus vencimentos. Nessas situações, os bancos e financeiras se recusam a aceitar a devolução do dinheiro, o que exige da parte da vítima a contratação de um advogado para solucionar a questão. Particularmente, eu já fiz perícias para diversos casos em que o aposentado devolveu o dinheiro e o banco continuou a descontar o empréstimo consignado como se ele não tivesse devolvido. Ao contratar um advogado, idoso ou pensionista do INSS, ajuiza uma causa e, portanto, se torna o autor, o requerente do processo. E o banco será o réu, o requerido no processo. O autor vai requerer a nulidade do contrato e que o banco réu cesse imediatamente os descontos em seu benefício. E o banco vai requerer, em contestação a esse fato, que seja reconhecida a legitimidade da contratação da linha de crédito. Estabelecido o impasse, agora dentro do processo, as partes deverão apresentar suas provas. O autor provando que não contratou tal linha de crédito e o banco contestando e alegando a legitimidade através dos contratos assinados pelos idosos e pensionistas do INSS, bem como a apresentação dos documentos pessoais supostamente fornecidos pela vítima no ato da contratação. E aqui começa o trabalho que enriquece o perito grafotécnico que, uma vez convocado pela Justiça, irá aplicar os seus conhecimentos para desvendar qual dos 5 tipos de falsificação que o falsário utilizou para fraudar a assinatura da vítima.
Pega papel e caneta, anota o que eu vou te passar agora, porque qualquer pessoa comum, com ou sem conhecimento prévio, estudando esse conteúdo, poderá acessar a chave mestra da riqueza, partindo do absoluto zero, podendo aprender com apenas 1 hora por dia, durante 21 dias, a desvendar esses crimes e lucrar a partir de R$ 12.000 por mês com apenas 4 trabalhos mensais. A primeira modalidade de fraude é a falsificação sem imitação. Há casos em que o falsificador não conhece a assinatura de sua vítima e nem dispõe de um modelo para imitar, mas sabe seu nome e, eventualmente, alguns outros detalhes. Nessas condições, o falsário pode simplesmente escrever o nome da sua vítima com a sua escrita normal, ou até mesmo disfarçando a sua própria escrita. Ou ainda, ser mais criativo e inventar um símbolo aleatório e legível, criando alguns traços, curvas, retas, formas exóticas. O resultado obtido geralmente vai apresentar total discrepância morfológica quando comparada essa criação com a assinatura da sua vítima. Então, essa modalidade de fraude é produzida pelo falsário que, mesmo sem ter conhecimento da assinatura da sua vítima, ousadamente inventa uma assinatura no intuito de validar o documento. O perito, quando aplica o método de comparação de escritas, logo desvenda a fraude pelas próprias forma grosseira a qual foi criada. A segunda modalidade de fraude é a falsificação de memória. Há situações em que o falsário conhece a assinatura da vítima, mas não dispõe, naquele momento, de um modelo para imitar. Então, fazendo uso da memória fotográfica, o mesmo tenta reproduzir os detalhes que lhe chamaram mais a atenção quando esteve em contato visual com a assinatura da sua vítima. Como resultado do seu esforço imitativo, o material produzido pelo falsário será morfologicamente parecido nos detalhes que a sua memória fotográfica gravou e conseguiu reproduzir, mas terá que se aventurar e improvisar nos detalhes que não conseguiu lembrar. O perito, ao fazer a sua análise grafoscópica, rapidamente identifica essa divergência no método de construção e evolução da assinatura falsa, quando comparada diretamente com a assinatura padrão da vítima. A terceira modalidade da fraude é a falsificação com modelo à vista. Nesses casos, o falsificador dispõe de um modelo de assinatura de sua vítima. A partir desse modelo, o seu esforço imitativo será no sentido de reproduzir como se fosse um desenho, a assinatura que está à sua frente. Então, a dinâmica desse trabalho dividirá a atenção do falsificador entre o modelo à vista, que está sendo ali copiado, e o desenho que ele está criando. Nesse caso, o falsificador não vai encontrar maiores dificuldades para produzir uma cópia que se aproxima muito no modelo que está à sua vista. O perito capacitado para desmascarar essa fraude, logo em sua análise grafoscópica, vai identificar que o falsário, ao dividir a sua atenção entre o modelo à vista e o desenho que estava criando, ele foi praticamente obrigado a fazer um traçado lento, com hesitações e com paradas com o levantamento da caneta em um número maior de vezes, quando comparado diretamente com a escrita exarada pelo punho do escritor de sua vítima. A quarta modalidade de fraude é a falsificação por decalque. Esse tipo de falsificação pode ser feito de forma direta ou indireta. A forma direta, o falsário vai colocar o papel que almeja uma assinatura da sua vítima sobre um modelo anteriormente assinado pela vítima, podendo até ser mesmo uma fotocópia. Esses dois papéis serão colocados sobre uma luz, podendo ser uma mesa com tampo de vidro com luz por baixo, uma janela ou qualquer outra forma de iluminar por trás as duas folhas. E com isso, surgirá na transparência a assinatura da vítima para ser decalcada. A forma indireta é o famoso sanduíche entre a folha que o falsário deseja colocar a assinatura de sua vítima e o modelo que ele tem às mãos.
ou mesmo coloca um papel carbono entre eles. Ele procura sobrepor toda a assinatura com traçado leve e o carbono vai deixando a marca da escrita impressa no papel a ser fraudado. O falsário recobre com a caneta a cópia carbonada e, posteriormente, com uma borracha, ele vai apagar as marcas do carbono. Outra forma indireta é quando o falsário faz a sobreposição do modelo de assinatura da sua vítima que tem em mãos sobre a folha que deseja imprimir a assinatura falsa. Com um instrumento de ponta seca, ele vai recobrindo todo o traçado da assinatura, exercendo força nesse instrumento de ponta seca, e essa técnica produzirá sulcos no papel que receberá a assinatura falsa. Num segundo momento, o falsário, depois de produzir esses sulcos que formam a assinatura da vítima, o mesmo recobre com tinta essas marcas. O perito capacitado consegue identificar a falsificação direta fazendo a comparação com a assinatura da vítima, avaliando a pressão da caneta sobre o papel, assim como o dinamismo, que nessas condições geralmente é baixo. Para os casos de falsificação indireta, o perito em laboratório consegue identificar, fazendo uso da técnica de luz rasante, infravermelho, o debuxo produzido no papel. Também consegue identificar as partes onde foram apagadas, as tramas da celulose ficarão prejudicadas pelo trabalho de apagamento. E o debuxo exercido na falsificação também vai aparecer. A quinta e última fraude, mas não menos importante, é a falsificação exercitada. Essa, nós peritos consideramos a técnica mais elaborada de falsificação. Essa é aquela falsificação que o falsário não tem preguiça. Ele realmente se aplica no intento de lograr êxito no seu trabalho espúrio. O falsário passa horas treinando exaustivamente a imitação da assinatura da vítima até ser capaz de produzi-la sem que haja necessidade dele olhar para um modelo verdadeiro. Existem assinaturas simples que ajudam o falsificador, pois com uma habilidade razoável vai ser possível ele obter um resultado muito bom no que diz respeito à morfologia e que irão se aproximar muito do modelo que está sendo copiado. Para esses casos, o perito aplica os seus conhecimentos em desvendar o método de construção de cada letra, avaliando ataques e remates, mínimos gráficos, as conexões, a velocidade, a pressão, os momentos gráficos. É claro que as informações que eu acabo de compartilhar com vocês nesse vídeo não são a totalidade e nem encerram as discussões sobre como periciar assinaturas e escritas. O perito está em constante evolução e estudar é uma condição e não uma opção. O meu objetivo nesse vídeo é te impactar, te despertar para uma janela de oportunidade que poucos conhecem. A perícia grafotécnica é a área que melhor remunera na justiça, tem uma demanda absurda e que, por conta dos contratos virtuais, só cresceu no isolamento da Covid-19 e que tem carência de profissionais capacitados para criarem essas análises na forma de laudos periciais que vão auxiliar os juízes em suas sentenças. Como perito grafotécnico, você pode ter ganhos de 20 mil a 30 mil reais mensais, e isso só vai depender do quanto você vai se dedicar no método de trabalho, com foco, capacitação, determinação, resiliência para poder exercer essa profissão. Para que isso aconteça, clique no link que eu deixei aqui na descrição do vídeo e confira como você pode se estabelecer de forma preparada na profissão de perito grafotécnico. No meu curso Segredos da Perícia, eu te ensino a fazer todos os exames grafoscópicos para desvendar com riqueza de detalhes os 5 tipos de falsificações de assinaturas que enriquecem peritos grafotécnicos e que qualquer pessoa pode aprender em apenas 21 horas de estudos. Ao terminar o curso Segredos da Perícia, você recebe o nosso certificado que é válido para todo o Brasil, ele sai com 22 horas. E esse certificado é o suficiente para você atuar como perito grafotécnico. Há uma informação que é uma inverdade no mercado de que você precisa, além do curso de perícia grafotécnica, ter o curso de documentoscopia e tantos outros cursos para que você possa ser nomeado pelos juízes. Eu vou colocar aqui na tela o print das minhas inscrições dos tribunais
E vocês podem também ver lá no Instagram, @peritoamaury_salerno, que isso é uma inverdade, é uma mentira para poder te vender o curso mais caro e dizer para você que você vai ter 3 ou 4 certificados ou 5 certificados, que isso o juiz vai olhar e vai te dar mais nomeações. É uma inverdade, tá? Vão te cobrar mais caro e esses certificados, eles não vão fazer você ser nomeado como é vendida aí a questão, tá? Então, o nosso certificado, ele é válido para o Brasil todo, sai com 22 horas e você, como você está vendo aí o print na tela, eu sou cadastrado como perito grafotécnico em todo o Brasil. A perícia grafotécnica, ela analisa escritas e assinaturas, se são autênticas ou falsas, ponto. A documentoscopia, ela vai analisar se o papel que saiu uma nota de dinheiro, se é um papel dinheiro mesmo, se o carimbo de um documento veio de um cartório mesmo, de um tabelião mesmo, vai ver se o selo daquela autenticação, daquele reconhecimento de firma é verdadeiro ou não, vai ver se a tinta que foi escrito alguma coisa, que foi expresso alguma coisa, é uma tinta esferográfica, é uma tinta vegetal, se é um carvão. É para isso que serve a documentoscopia, para ver se for o material que foi escrito alguma coisa é um papel, é um tecido, é uma celulose, é para isso. O juiz, quando ele quer nomear um profissional para esse tipo de perícia, ele fala assim, nomeie um perito de documentoscopia. Quando é autenticidade de assinatura ou de escritas, nomeie um perito grafotécnico. Então, uma disciplina é totalmente diferente da outra. As duas se convergem e tudo que converge da documentoscopia eu coloco para você dentro do curso Segredos da Perícia. E pregam também por aí sobre perícia judicial. Não, você tem que fazer um curso de perícia judicial para poder operar como perito grafotécnico. Outra inverdade. Porque dentro do curso Segredos da Perícia, que é o curso de perícia grafotécnica, eu trago todos os trâmites forenses que eu acabei de falar para vocês. Como fazer uma petição, como fazer uma petição de aceite à sua nomeação, como fazer uma petição de estimativa de honorários, como fazer uma petição de enfrentamento, que prazos que são para cada um dessas petições, tudo isso eu trago. Então, você não precisa ter certificados de vários cursos para exercer a profissão de perito grafotécnico. Você precisa ter o certificado de perícia grafotécnica, ok? Agora, como que você é nomeado? Eu já disse lá atrás que os juízes olham para o rol de peritos grafotécnicos que ele tem cadastrado no fórum, na comarca dele, e conforme a demanda dele, ele solicita que o seu assistente, o assistente do juiz, nomeie um perito daquele rol que ele tem disponível para atender aquela demanda de perícia grafotécnica. É assim. E como chega para você? Chega através de e-mail, dá uma olhada aí no print da tela. Vai chegar a tua nomeação dessa maneira aí. Vai chegar pelo e-mail. Chega de alguma outra maneira? Às vezes, no portal do Tribunal de Justiça, sai a tua nomeação lá e você precisa ficar atento também ao Tribunal de Justiça no portal, visitando ele todos os dias, pela manhã, tirando um horarinho, 1 a 2 dias pela semana, você dá uma olhada se você foi nomeado. Por quê? Porque no momento que você é nomeado, os juízes, eles pedem que você se manifeste de 5 a 10 dias, ou 5 a 15 dias, depende do juiz. Ele quer que você se manifeste dizendo, aceito esse trabalho de perícia grafotécnica, tá bom? Então, é por e-mail que chega. E como que você recebe os seus honorários? É um grande mito do mercado dizer que o perito grafotécnico recebe os seus honorários ao julgamento da sentença. Não. O perito grafotécnico, quando ele é nomeado pelo juiz, o juiz intima a parte que vai pagar os honorários do perito a fazer o depósito dos honorários do perito já numa conta judicial. Então, o juiz só diz o seguinte para o perito: senhor perito nomeado por mim, a partir do momento que eu disser para você que a parte que vai pagar os seus honorários já fez o depósito em conta judicial, então eu te dou 30 dias para você entregar o teu laudo.
E aí você começa os seus trabalhos periciais. Coletar as assinaturas da pessoa que você vai confrontar com aquele documento que está dizendo que ela está dizendo que não assinou aquele documento, que ela não escreveu aquele documento. Você vai lá, vai coletar assinaturas, documentos dela nesses 30 dias, e nesses 30 dias você vai elaborar o teu relatório. E se eu conseguir elaborar tudo isso em 5 dias, melhor para você, melhor para a justiça, você deu celeridade ao processo e celeridade aos teus recebimentos de honorários. Por quê? Porque ao término, quando você sobe para os autos do processo de forma eletrônica, de forma digital, o teu laudo pericial, você sobe também um documento chamado Mandato de Levantamento Eletrônico, a MLE, que é solicitando os honorários já daquele seu trabalho que está depositado em conta judicial. Então vai mais um hack aqui para você. Você nunca vai ter calote na nossa profissão. Esquece aquele negócio de inadimplência do cliente. Não, aqui você recebe o dinheiro porque o juiz já garantiu o seu dinheiro lá numa conta judicial, e quando você termina o seu trabalho, ele manda transferir esse dinheiro para a tua conta corrente, que é a conta de pessoa física no Banco do Brasil. Ok? Então vamos para a próxima aula, que nós temos muito que aprender.